O Cidade Alerta vai agora até Planaltina, aqui no DF. Uma briga de vizinhos acabou aí com a prisão de uma mulher suspeita de roubo. E quem explica pra gente essa história, que eu quero entender, é o querido Márcio Fontinelli, que tá aqui no telão, junto inclusive com o delegado de Polícia Civil. Márcio, boa noite pra você, bem-vindo à nossa cidade. Explica essa história pra gente. Oi, Tatuzinho, boa noite para você e boa noite a todos que acompanham a gente no nosso Cidade Alerta, nessa noite chuvosa em todo o DF, né? Tatuzinho, olha só, na quinta-feira um grupo de pessoas veio até aqui a delegacia e prestou queixa em relação a uma briga de vizinhos. Ao fazer a qualificação das pessoas que estavam, a delegacia conseguiu identificar que entre elas tinha uma mulher com mandado de prisão ali em aberto, ela tinha sido condenada em 2023. E aí, a polícia conseguiu fazer uma artimanha, por assim dizer, uma artimanha positiva. Fez uma técnica de investigação e convenceu essa mulher a vir à delegacia prestar depoimento. Aí é que ela foi presa. Mas quem vai dar mais detalhes sobre todo esse caso é o delegado Anderson Clemente, aqui da 31ª Delegacia de Polícia. Delegado, obrigado pela participação do senhor, boa noite. Quer dizer que foi feita essa qualificação, ou seja, identificação de quem estava envolvido. E aí a polícia descobriu que essa mulher estava foragida desde 2023, né? Boa noite. Boa noite, Tatuzinho, boa noite, telespectadores. O que acontece desde o início de um registro de uma ocorrência, a Polícia Civil do Distrito Federal, através da 31ª Delegacia, tomou conhecimento, através dessa briga de vizinhos, ou seja, de uma lesão corporal, que uma envolvida em um delito de roubo, que estava foragida da Justiça desde o ano de 2023, estaria envolvida. Vale salientar que desde do mandato ser expedido em 2023, a polícia já havia tentado outras incursões com o objetivo de tentar prendê-la, no entanto, sem êxito. E ao ter essa oportunidade e ver a oportunidade e efetivamente cumprir esse mandado de prisão após o conhecimento dessa ocorrência policial, a polícia utilizou de uma técnica investigativa para ela vir até a delegacia voluntariamente, ser ouvida nessa ocorrência de lesão corporal e, após assim, conseguir efetivamente cumprir esse mandado de prisão que havia sido expedido desde o ano de 2023 e esta mulher encontrar-se foragida há aproximadamente 1 ano e meio por um delito de roubo ocorrido aqui em Planaltina, no bairro do Araponga. Doutor, agora é importante frisar que ela já tinha sido condenada e o processo já estava todo concluído, né? Ou seja, não é que ela estava procurada pela justiça, já tinha a prisão mesmo em relação à condenação final, né? Sim, esse delito tinha acontecido desde o ano de 2020. Esse processo perdurou até do ano de 2023, onde teve sim a sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado. Nesse caso, a majoração foi porque ela cometeu o crime com uma outra pessoa envolvida e teve uma pena de 5 anos. Essa pena foi sim efetivada pela Justiça e foi cumprida efetivamente aqui pela Polícia Civil aqui do Distrito Federal, em especial a 31ª DP. Delegado, só para a gente deixar bem claro para quem está acompanhando a gente, o roubo majorado seria especificamente o quê? O roubo majoral, nesse caso, é quando ela comete o crime com uma outra pessoa, em concurso de pessoas. Ou seja, quando ela cometeu esse crime, ela estava com auxílio de uma outra pessoa. Então, o roubo em si entra uma majorante e ele é punido com uma maior rigor pela lei penal. Tatuzinho, você tem alguma pergunta aqui para o nosso delegado? Não, Márcio, agradecer o delegado pela participação, a gentileza de estar conosco aqui. Eu sei que tem muito trabalho aí em Planaltina para executar. Perguntar para o delegado, a gente sabe que é até importante isso servir de exemplo para outras pessoas que têm alguma situação com a justiça, às vezes que tem um mandado de prisão em aberto, não é o caso dessa mulher, que tem uma condenação, que para quando acontecer um fato como esse, até não ficar assustado, porque essas questões de justiça, elas precisam ser resolvidas da forma bastante séria. E isso é bom a gente frisar, né, delegado? Isso, é muito importante frisar isso, porque geralmente quando acontecem esses mandados condenatórios, a polícia, geralmente, algumas pessoas, eles não se apresentam à polícia para dar imediato cumprimento. E assim, subtrai-se da aplicação da lei penal, o que é muito prejudicial até para o próprio cumprimento dela e também, possivelmente, caso ela tente obter algum benefício posteriormente. Delegado, em relação à questão dela ter sido presa, dela não ter se apresentado, tá 1 ano e meio foragida, eu sei que não é uma questão tanto nem da polícia isso, mas como o senhor, como entende dessa parte, queria só que o senhor explicasse se ela vai ter algum agravante em relação a isso. Não, em relação a isso não. E como ela foi presa agora, ela vai cumprir
a prisão dela, ou seja, a pena dela de 5 anos, e depois, pelo tempo que ela cumpriu essa pena, ela vai ter os benefícios. Mas por ela permanecer esse todo o tempo foragida, ela não tem nenhuma sanção penal pela legislação. Obrigado, delegado. Tatuzinho, eu volto com você. Márcio, obrigado pelas informações, agradeço o delegado pela gentileza. Boa noite para vocês dois e bom final de semana. E obrigado aqui pelas explicações.